Opa, você tá bom? Nick aqui falando, mais um vídeo. E quando você é considerado o profeta do apocalipse, ou quando de algum jeito parece que o que você fala faz com que as pessoas se afastem de você ao longo do tempo. E aí você, de algum jeito, tem que administrar a sua vida de uma forma diferenciada, sabendo que é o seguinte, olha, para você estar perto de algumas pessoas, ou daquelas pessoas que você de fato acreditava que eram amigos, essas coisas assim, você observa que você tem que pensar como elas. E deixar de algum jeito a sua forma única de se pensar. Então, por exemplo, eu vou dar um pouco do meu relato em si, meu testemunho. Mas, por exemplo, como homem no Brasil, eu com 42 anos, uma das coisas que eu mais observo é que num grupo de pessoas, homens, o principal assunto é futebol. E quando você não sabe futebol, não é porque você não teria capacidade de entender, é por você não gostar e nunca ter gostado daquilo. Como que isso funciona? Será que isso é tão bem quisto? Será que as pessoas conseguem entender que você não gosta de futebol? Não sabem. Em geral, o homem, na situação moderna, ele sempre tem alguma dependência, ainda que não seja tão aparente, mas são dependências materiais, de coisas materiais. Seja futebol, seja bebida, seja farra, seja qualquer uma dessas coisas assim que de algum jeito demonstra muito mais o lado materialista do indivíduo, sob algum tipo aspecto de torcida. E quando você não faz parte disso, quando você não se encaixa de algum jeito, a sua comunidade, um conjunto de pessoas que são ao teu entorno, estão ao seu entorno, ela é extremamente reduzida. Agora, e quando você não consegue lidar com isso? Graças a Deus hoje eu consigo lidar com essa situação. Houve um momento que eu me questionei sobre isso. Será que eu tenho que aprender futebol? Será que eu tenho que aprender mais sobre essas coisas assim supérfluas, que de algum jeito são muito mais vinculadas a certos vícios humanos, para eu me inteirar, para eu estar junto dessas pessoas? Aí depois eu comecei a me questionar, tá, mas será que eu realmente tenho que estar junto dessas pessoas se minha forma de pensar é diferenciada? Se quando eu abro a boca de algum jeito, as coisas que daqui saem não edificam, porque para você edificar alguém, de fato, necessariamente, você tem que estar buscando algo que edifique você mesmo, para que você possa transmitir por outro, mas tem como, por exemplo, sempre o pessoal fala muito dessa comparação, né? Que tem como você levar um vegetariano numa churrascaria? Não. Da mesma forma, tem como levar uma pessoa que come carne num lugar que só basicamente você vai comer vegetal? Também não é tão agradável. A forma de você lidar com o indivíduo, antes de você lidar com indivíduos ao seu entorno, ou seja, a formação de uma comunidade de pessoas que estão ao seu entorno, que você... Eu nem falo o nível de confiar por total, não, mas que você tenha melhores interações, não é tão fácil quanto se acha, quanto se percebe no mundo moderno. Muito se fala em socialização, essas coisas assim hoje, né? Mas quando você observa que, em geral, as pessoas, elas de fato, elas compartilham interesses em comum, e muitas vezes esses interesses demonstram algo que não é tão bom, que mais se desfaz do indivíduo do que qualquer outra coisa. Já reparou que por vezes quando você vai conversar com uma pessoa, e eu até observo isso muito, porque eu gosto de fazer essas observações, eu gosto de fazer essas análises sobre o indivíduo, né? Mas quando você observa o pessoal, por exemplo, estou falando no aspecto de homem, né? Aí um cara conversando com o outro sobre futebol, porque o Flamengo, porque o Botafogo, enfim, aquela coisa como toda. E aí quando começa a mudar o assunto, basicamente não engata, porque a principal conversa é a parada de time. Ou seja, quando os assuntos eles começam a ser mais sérios, basicamente começa a ter intriga. E aí, tipo assim, não vamos mudar de assunto? Ou seja, não existe uma mudança de assunto em geral por parte dessa galera, não existe essa complementação, porque se existir, existe uma confusão. Confusão entre eles. E aí, essa confusão faz com que um queira se apartar do outro, e para que não exista briga, não exista falta de entendimento entre eles,
eles preferem não conversar sobre muitos assuntos diferentes. E é lógico que vão existir, possivelmente podem existir pessoas aqui que vão falar, não é bem assim porque eu conheço fulano, a gente troca ideia sobre futebol e sobre várias outras coisas. Realmente pode acontecer? Eu não estou falando que não aconteça, mas quer dizer que é o padrão? Porque eu vejo muito mais as pessoas cegas nesses vícios do que necessariamente trocando pensamentos que possam ser bons para ambos. E aí, essa parte, por exemplo, igual eu faço aqui, essa conversa que eu faço aqui, estou falando com você. Você não está falando comigo, mas eu estou falando com você. Por vezes você fala comigo quando você coloca um comentário, eu agradeço quando isso acontece. Porque eu vejo, na realidade, eu passo a observar um outro ângulo que talvez eu não tenha percebido, ou que talvez eu venha suplementar e dar uma outra contribuição que talvez não esteja nesse vídeo. Mas observa como é tão engessado. E hoje eu gosto muito de trocar ideia na rua com algumas pessoas. Mas eu sempre encontrando os momentos específicos para que isso aconteça. Hoje as pessoas estão mais fechadas. Para você trocar ideia, existem momentos específicos para que isso aconteça, mas se a pessoa está presa, por exemplo, num celular e não está reparando, não está observando a vida ao seu entorno, muitas vezes ela está ali, ó. Ela não quer nem interagir. Ela fica no mundinho dela e ela acha que ela é super sociável. E não é. Na realidade, essa ideia de social é a ideia de um contrato social, onde você tem que se portar de determinada forma, mas você esquece quem você é de fato como indivíduo. Onde você tem muito mais a contribuir com o outro, mas se você não se permite, e o outro também não, essa falta de comunicação entre ambos faz com que exista uma falta de clareza sobre quem ambos são, porque eles não estão tendo a possibilidade de se conhecer, não estão tendo a possibilidade de compartilhar aquilo que é de bom para eles, que é aquilo que é de bom neles. E talvez eles nem estejam observando isso ao longo do tempo, porque eles estão vinculados a sistemas de vício, tal como um celular, tal como qualquer outro tipo de sistema que esteja disfarçando que é para prender o tempo dele e ele não executar o que ele deveria executar aqui em Terra. Então, quando eu observo que por vezes para você buscar a verdade de algum jeito, se aproximar dela, inevitavelmente a quantidade de quase 3.000 pessoas, talvez no seu Facebook como amigos, reduzam, sei lá, para uns 10 ou 20. Isso se acontecer, porque muitas vezes amigo mesmo de fato, você vai contar nos dedos das mãos. É quando você começa a encontrar a verdade novamente. Não tem a ver com solidão, mas tem a ver com aquelas pessoas que de fato você pode talvez se aproximar e confiar e trocar uma ideia, um papo bom. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.